BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, olá, boa tarde a todos e bem-vindos a mais um Closing aqui na BMC. Eu sou Carlo Cauti e como todas as tardes estamos ao vivo a partir das 4 horas em ponto para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças, negócios e internacional. E hoje, que é quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, 4 horas em ponto nesse momento, vamos dar uma olhada como está o Ibovespa nesse momento, dia de luta para o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, que está em queda de 0,65%, 117.633 pontos, 8,90 bilhões de reais de volume financeiro. Alpargatas cai 5,81%, Via 5,59% e Minerva 3,48%. IRB agora 4,34% de queda. A melhor ação no dia, CVC 15,81% de alta. Todo mundo que não está mais comprando na 1, 2, 3 milhas, evidentemente está comprando na CVC e isso acaba levando para cima o valor das ações. Companhia Siderúrgica Nacional Mineração sobe 3,31%, a Dexco 3,27% de alta. Vamos dar uma olhada no dólar, como está nesse momento. O dólar sobe 0,31%, R$ 4,87. Petrobras sobe 0,49%, R$ 32,56. A Vale 0,20%, R$ 65,10. E para dar uma olhada e entender o que está acontecendo a nível internacional e também entender se as cotações do petróleo e do minério de ferro estão influenciando o andamento da Bolsa aqui no Brasil, já chamo minha parceira de todas as tardes, companheira de bancada, Isabela Takaki. Muito boa tarde. Como está o Wall Street nesse momento e como fechou o minério de ferro e como está fechando o preço do petróleo? Boa tarde, Isa. Muito boa tarde, Carlo Cauti. Boa tarde a todos. Vamos começar com os índices europeus que fecharam a sessão de maneira mista, com investidores reagindo à desaceleração da inflação ao consumidor na Alemanha e da confiança do consumidor da zona do euro, que caiu ainda mais. Ao mesmo tempo, observam ali os dados econômicos vindos dos Estados Unidos, com prévia do PIB e novo dado do mercado de trabalho. Vamos então, FTSE no Reino Unido fechou com alta de 0,14%, DAX na Alemanha fechou com queda de 0,22%, CAC na França 0,12% de queda, FTSE MIB na Itália 0,10% de alta e BEX 35 na Espanha com queda de 0,31%. Foi o fechamento dos principais índices europeus agora nesta tarde. Bom, e os contratos futuros do minério de ferro subiram hoje com os investidores motivados pelas perspectivas de novas medidas da China para apoiar o setor imobiliário local. O minério de ferro mais negociado para janeiro da Lian, a commodity da China, encerrou as negociações do dia com alta de 1,97% aos $113,68 a tonelada. E o minério de ferro ali com referência para setembro em Singapura subiu 1,76% para $114,15 por tonelada. Agora os preços internacionais de petróleo, o Brent futuro com vencimento em novembro de 2023 está com alta de 0,37% aos $85,22. E agora vamos falar de fundos fechados ou fundos exclusivos, né? Que são aqueles fundos reservados para poucos investidores que tiveram esse ano, até o mês de julho, uma saída líquida de 71,4 bilhões de reais, segundo o levantamento feito pela Ambima. Isso significa que mais da metade dos quase 125 bilhões de reais deixaram a indústria no período. 125
25 bilhões de reais que fazem parte desta indústria já deixaram o país ou melhor, deixaram essa indústria, né, saíram dos fundos fechados, né, no período. Em 2022, como um todo, esse ano, um ano em que o setor não teve um bom desempenho, aliás, os veículos fechados tiveram uma subtração de 21,9 bilhões de reais para resgates de 113,2 bilhões de reais no conjunto. O patrimônio dessas carteiras, normalmente destinadas à gestão de famílias endinheiradas, alcançava 966,2 bilhões de reais em julho, um aumento de 10,6% em relação a dezembro de 2022, pelo efeito da valorização dos ativos. No total, o setor de fundos encerrou julho beirando 8 trilhões de reais. Mas na parte dos super ricos que o governo está de olho, né, nesse segmento dos fundos destinados aos super ricos, o governo já colocou o seu olho para engordar as suas fontes de receitas e fazer frente ao aumento de despesas sem desandar as contas públicas. Isso graças à medida provisória que foi enviada ao Congresso, a 1124, que prevê em seu texto um novo imposto, um come-cotas, né, como é chamado o imposto que vai mordendo os fundos a cada 6 meses, um imposto come-cotas semestral que incide hoje nos fundos abertos de renda fixa, multimercados e cambiais e vai se estender também para outros veículos fechados que hoje só pagam imposto quando são liquidados ou nas amortizações anuais. No radar estão inclusive fundos de ações, de participação em empresas, os FIPs, e também de recebíveis, até os imobiliários, que são os fundos queridinhos dos brasileiros, que vão ter que atender algumas específicas regras, como por exemplo ter no mínimo 500 cotistas, ou então vão ter que pagar mais impostos. E os fundos fechados, né, como o Carlos acabou de falar, a gente fala ainda sobre o governo, porque o resultado primário do governo central foi deficitário em 35,932 bilhões de reais em junho, antes superávites de 18,949 bilhões no 7º mês de 2022, segundo divulgação hoje pelo Tesouro Nacional. E em termos reais, a receita líquida apresentou uma redução de 8,9 bilhões de reais, ali uma queda de 5,3%, enquanto a despesa total registrou um aumento de 46,8 bilhões de reais, uma alta de 31,3% quando comparadas a julho de 2022. E o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, alertou para o risco de erosão da base tributária decorrente das medidas para ampliar a arrecadação propostas pelo governo. Campos Neto não entrou nos detalhes, uma palestra que realizou durante um evento da Warren Arena. A gente transmitiu aqui no nosso closing parte desse evento. A BMC foi parceira de mídia nessa palestra e Campos Neto salientou o risco de erosão tributária se concentrar na taxação com imposto de renda sobre os fundos exclusivos e nos recursos aplicados no exterior, em paraísos fiscais, ou seja, o governo vai arrecadar menos porque a base vai diminuir. Menos gente vai começar a contribuir porque as pessoas vão achar outras formas para evitar de pagar impostos. O presidente do Banco Central tem reconhecido a validade do argumento moral de igualar a taxação dos mais ricos ao que é pago pela classe média, uma discussão que ele coloca mais no ponto de vista de criar instrumentos de tributação eficazes que cumpram o seu objetivo de arrecadar com ganhos líquidos para a economia. Campos Neto citou em particular os exemplos da Argentina e da Turquia, que segundo ele teriam assistido a transferências de fortunas para o exterior e a mudanças de nacionalidade para escapar de impostos mais altos em seus países de origem. Então Campos Neto que alertou, cuidado em aumentar imposto demais, porque acaba tendo uma menor base tributária, acaba tendo uma erosão da base tributária. Bom, e ainda falando aí no cenário do governo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que a PEC da reforma administrativa só vai ser pautada no plenário quando houver acordo com o governo.
O projeto já está pronto para ser votado e, de acordo com ele, mas a votação só vai ocorrer após o acordo. Lira ainda mencionou a possibilidade do governo de enviar um texto próprio sobre o assunto, que seria apensado ali a PEC em tramitação. Segundo ele, a distância dela estar pronta e ir para o plenário realmente é apoio. Não há interesse do Congresso em acabar com o funcionalismo. A PEC precisa de discussão e de apoio do governo, segundo palavras de Lira. Não há como falar em pauta sem contribuir com isso. É importante que o tema seja tratado como foi a trabalhista, como foi a previdenciária. Chegou a uma notícia de que o governo estaria tentando, querendo enviar outra PEC, que poderia ser apensada essa. E a PEC da reforma administrativa foi encaminhada ao Congresso pelo governo Bolsonaro. Por isso, encontra resistências do governo Lula. E o governo Lula avançou na definição de um instrumento para viabilizar parcerias públicos-privadas, que são as famosas PPPs, né? Em parcerias públicos-privadas que o governo federal quer fazer na área de infraestrutura, com a ideia de combinar concessões e aportes de recursos públicos. Essa expectativa que o governo tem para que o projeto de lei orçamentária de 2024 já tenha uma previsão de recursos para isso, né, para esse tipo de parcerias. Além disso, integrantes do governo avaliam um decreto para dar mais segurança ao formato, um decreto que seria uma espécie de PPP informal, que por sua vez garantiria o objetivo final de mesclar uma mesma modelagem recursos de origem pública e privada, né, e com isso a minuta de decreto já foi alvo de discussões preliminares entre Ministérios do Transporte, Tesouro Nacional e também Casa Civil. A ideia geral é que o decreto assegure que os compromissos financeiros assumidos pelo poder público em contratos de concessão estejam ano a ano previstos na lei orçamentária. Já a ação específica no orçamento para esse pagamento funcionaria como uma garantia de que o parceiro privado irá receber o aporte público devido. A avaliação de integrantes do Executivo que estudaram a ferramenta nos últimos meses é de que o novo arcabouço fiscal dá segurança à iniciativa privada de que os valores estarão sim disponíveis, uma vez que o texto garante um piso de investimentos. A Vale planeja criar complexos industriais sustentáveis nos Estados Unidos e Brasil para produzir aço mais verde com usinas de briquetagem ali que empregam gás natural em vez de coque, reduzindo emissões. A empresa considera aproveitar os incentivos da Lei de Redução da Inflação dos Estados Unidos e visa ainda eventualmente utilizar hidrogênio verde em vez de gás. A Vale já aplica um modelo semelhante no Oriente Médio, visando parcerias de descarbonização com siderúrgicas. Vamos ver, Vale, como está no momento a cotação do papel, subindo 0,17% aos R$ 65,08. Perfeito, Isa. Deixa eu ver se temos a ministra Tebet, que está falando agora ao vivo lá na Câmara dos Deputados. Está falando sobre o orçamento deste ano. Vamos dar uma olhada. Na comissão, quem está falando nesse momento. Essa alocação de recursos quando acontece o desastre. Então, o meu apelo como parlamentar e defensor dessa causa aqui na casa é que a gente tenha no PPA uma previsão dessa rubrica com recurso, que a gente discuta isso na LDO, está aqui o nosso relator, e que a gente possa ter na LOA recursos já previstos para a execução dessa política pública, principalmente com relação à prevenção de desastres. Assim, a minha colocação principal é essa, ministra, que a gente possa, eu sei que já está em vias, né, eu acho que vai entregar amanhã, ou já está fechado, eu vou trabalhar fortemente aqui com os nossos relatores a alteração orçamentária para a gente fazer a título de emenda, que a gente possa colocar recursos, porque nós vamos ter essas alterações orçamentárias durante o ano aqui, porque a gente recebe o tempo todo medida provisória de uma coisa que a gente sabe que vai ter. Então, essa pauta é uma pauta importante que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, mas, mais uma vez, e parabenizar por ter ido a cada estado do Brasil discutir o plano plurianual, que não é só para esse governo, são 3 anos desse governo e mais 1 ano do próximo governo. Então, parabenizar e me colocar à disposição aqui na casa para a gente discutir os temas do orçamento, mas de forma especial a redução de risco de desastre. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Gilson. Com a palavra, deputado Bongás. Isso, obrigado. Obrigado, senadora Daniela, que é a nossa presidenta, ministra, relatores, colegas deputados, assistentes. Simone Tebet, ministra, eu quero lhe parabenizar por várias razões, mas uma razão é que o Brasil voltou a ter Ministério do Planejamento. Meio pareceu desapercebido, mas, senhores e senhoras, não tinha no governo passado Ministério do Planejamento. Como é que você vai pensar um país se não tem Ministério do Planejamento? Então, essa é a primeira homenagem que eu quero prestar ao governo do presidente Lula, que colocou o retorno do Ministério e Vossa Excelência nessa função que tão bem desempenha esse tema. Segundo aspecto, quando nós votamos aqui, foi a primeira medida do Temer, depois que tiraram injustamente a Dilma, e agora cada vez mais esse assunto de pelados fiscais está tão bem colocado, até o judiciário já disse: Dilma, você não teve nenhuma responsabilidade com os pelados fiscais, e nós afastamos ela. Falo nós porque esse Congresso, eu votei contra, mas nós afastamos ela injustamente. Aliás, deveríamos pedir desculpas, dar um perdão a essa situação. Mas o principal tema que nós votamos, a primeira medida votada aqui foi o teto de gastos. Depois do golpe foi o teto de gastos. E o debate aqui era o seguinte: se vocês botarem o teto de gastos, porque o PT só gasta, tem isso, tem aquilo, vai ter crescimento econômico e atração de investimentos do exterior. Esta foi a palavra mais importante. Pois bem, se botou o teto de gastos, nem a economia cresceu e não vieram os investimentos. Mas a economia deixou de investir na saúde, na educação, problema do clima e tantas outras coisas, não tinha recursos. Então, esse debate nós temos que fazer. Porque desenvolvimento é ter o Estado indutor da política. E se o setor empresarial, iniciativa privada, vai investir, é quando ela enxergar que tem planejamento, quando tem recursos públicos sendo alocados. Então, esse debate, e aí o PAC, mais uma vez, elogiando a iniciativa do PAC, ele trabalha neste sentido, que a gente tenha a participação da iniciativa privada, pública, com várias modalidades que façam esse desenvolvimento acontecer. Então, esse tema dos déficit zero, eu até quero fazer esse debate aqui. Eu não tenho a preocupação de ter no primeiro ano déficit zero. Nós tínhamos tantos déficits e não houve investimento social, a responsabilidade fiscal e social. Então, nós podemos até ter um déficit se a nossa economia volta a crescer, se nós tivermos o Brasil do mapa da fome, se não tem criança aí nas ruas sendo mal violentada. Então, esse é o debate. Mas esse é um debate que a gente ainda vai fazer e eu quero questionar exatamente esse aspecto para que a gente possa pensar o Brasil social e fiscalmente, né, nessas prioridades. Quarto aspecto que eu quero levantar, que não foi falado aqui hoje à tarde ainda, a economia com juro alto do Banco Central não vai crescer no Brasil como deveria crescer. Mesmo que tinha uma previsão de 0,7 do PIB do crescimento, nós vamos passar a mais de 2, que é um bom sinal já dos avanços do nosso governo e das políticas públicas que estão sendo desenvolvidas, mas ainda é aquém do que nós precisamos. E nós precisamos fazer esse debate do juro alto. Esse é um compromisso desse Congresso também enfrentar, como o presidente Lula tem reiteradamente criticado, né, o juro alto que está sendo trabalhado. Salário mínimo, essa resposta sua já foi satisfatória, eu sempre sou defensor, sou autor dessa lei, inclusive, e só é dinheiro na veia. Salário mínimo, o povo pobre vai gastar aí na padaria, na loja, no mercado, no açougue, vai comer melhor, vai comprar uma roupa melhor, um tênis melhor. Então isso volta na economia total. Agora, o que não vem para a economia... Aqui no nosso estúdio, aqui na BMC, de volta com o nosso closing, estamos vendo o debate na Comissão de Assuntos Econômicos da Câmara. Vamos voltar, então, da Comissão Mista de Orçamento, aliás, lá da Câmara. Vamos voltar, então, às notícias de hoje. Nesse momento, 4 horas e 18 minutos. Produção de petróleo no Brasil subiu 18,6% em julho, antes do mesmo mês do ano passado, chegando a um recorde de 3,5 milhões de barris por dia, com impulso das atividades da Petrobras e das companhias internacionais nas jazidas do pré-sal. Os dados foram divulgados pela agência reguladora do setor, a ANP,
nesta quarta-feira e o volume superou em 4,3% o recorde anterior registrado em junho, com as empresas que atuam no Brasil bombeando mais petróleo após uma disparada de cerca de 15% no preço da commodity no mercado internacional em julho, e com o fim de um imposto de exportação que durou 4 meses, vigorou aqui no Brasil por 4 meses e agora acabou caducando. Era uma medida provisória que o governo emanou e acabou caducando porque o Congresso não a transformou em lei. Os recordes de junho e julho vieram após a Petrobras ter iniciado a operação na plataforma de produção Almirante Barroso, que fica no campo de Búzios, no pré-sal de Santos, isso no dia 31 de maio, e da plataforma Ana Nery, no projeto de revitalização dos campos de Marlim e Voador, na bacia de Campos. No dia 8 de maio, a Petrobras, como concessionária, produziu ao todo 2,22 milhões de barris de óleo equivalente de petróleo, isso em julho, uma alta de 11,4% contra o mesmo período de 2022. Já a empresa Shell, a anglo-holandesa Shell, que é a segunda maior produtora de petróleo do Brasil, produziu 397.000,4 barris de petróleo equivalente, uma alta de 8,86% na comparação com um ano antes. Bom, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates, afirmou que em sua rede social X de que a China vai ser um parceiro decisivo ali na estratégia da Petrobras para retomar presença global. O comentário foi feito após a assinatura dos memorandos de entendimento com 2 bancos chineses. Os memorandos foram assinados com o China Development Bank ali, também com o Bank of China, tratando-se de iniciativas extremamente importantes para fortalecer a nossa companhia, segundo o próprio presidente da Petrobras. Além disso, ele ressaltou que os acordos assinados têm prazo de 5 anos e estão alinhados ao planejamento estratégico da estatal para 2024 até 2028, que será divulgado em novembro deste ano. E a China está tomando medidas concretas para impulsionar a sua economia, incluindo cortes nas taxas de juros de hipotecas já existentes. Essas ações, que são lideradas pelo Estado, visam estimular os gastos dos consumidores e aliviar a pressão sobre os bancos em meio à desaceleração econômica. No entanto, os economistas acreditam que esses cortes podem não ser suficientes para impulsionar o crescimento de maneira significativa. O mercado financeiro e as ações reagiram a essa medida, que, por outro lado, mantém uma incerteza persistente, enquanto a China busca equilibrar estímulos econômicos e o controle de sua dívida pública. Agora a gente fala do presidente do Conselho de Administração da Light, Hélio Costa. Ele disse hoje que a distribuidora de energia trabalha para apresentar suas condições financeiras para renovar sua concessão de distribuição de energia elétrica no Rio de Janeiro em até 3 meses. O contrato de concessão se encerra em 2025 e a companhia já manifestou interesse em renová-la. Entretanto, pesa ali para a Light o processo de recuperação judicial ajuizado no mês de maio. A dívida da empresa é de aproximadamente 11 bilhões de reais. Diretores da Light se reuniram hoje com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, para tratar suas condições ali necessárias para a companhia comprovar sua capacidade de estender seus serviços na capital fluminense. E vamos falar também agora de contas públicas, só para terminar o nosso papo, né, Isa, sobre as contas públicas, porque temos o governo central que registrou um déficit primário de 35,9 bilhões de reais no mês de julho. A informação foi divulgada pelo Tesouro Nacional. Resultado primário do governo central deficitário em 35,9 bilhões de reais em julho, em comparação ao superávit de 18,94 bilhões de reais no 7º mês de 2022. Dados então divulgados nesta quarta pelo Tesouro Nacional. Em termos reais, a receita líquida apresentou uma redução de 8,9 bilhões de reais, uma queda de 5,3%, enquanto as despesas totais registraram um aumento de 46,8 bilhões de reais, alta de 31,3% na comparação com julho de 2022. Então temos receitas que sobem, que caem, aliás, 5,3% e despesas totais que sobem 31,3%.
Então, alta importante das despesas nesse mês de julho aqui no Brasil. Vamos dar uma olhada se temos alguma outra notícia que acaba de chegar aqui na redação, vindo lá de Brasília. A ministra Simone Tebet, que está falando agora, daqui a pouco voltaremos lá a Brasília para ver o que a ministra do Planejamento está falando na Comissão Mista de Orçamento. A Tebet disse que o governo vai integrar a LOA, Lei de Orçamento, na quinta-feira cedo, ou seja, amanhã cedo. O orçamento está chegando amanhã para os senhores. Essas são as palavras que a minha ministra Tebet está falando lá no Congresso. Então temos a Simone Tebet falando que o projeto de lei orçamentária anual vai ser entregue amanhã cedo. Lembrando que amanhã é o último dia, gente, para a entrega do texto. Então a Tebet falando na Comissão Mista de Orçamento. Vamos ver se ela já voltou a discursar na comissão. Peço para a nossa equipe técnica mostrar novamente a comissão. Vamos ver o que está acontecendo lá em Brasília. Posso fazer? Posso fazer aqui então? Vou ter que voltar aqui um pouquinho, que nós vamos colocar o secretário mais requisitado hoje indiretamente pelos senhores, acaba de chegar, secretário de Avaliação de Políticas Públicas, e eu ia colocá-lo na mesa, já vou colocar, deixa eu só terminar, senão a gente vai perder muito tempo aqui. Eu quero começar agradecendo as colocações, as provocações mais do que pertinentes da deputada Adriana, porque me permite, inclusive, uma delas, eu deixei de lado uma pergunta fundamental, a mais importante para mim, não é nem para o deputado Danilo, mas para mim, que é em relação às despesas condicionadas e que tem a ver com uma das perguntas da Adriana, que de alguma forma tem a ver com a resposta que eu preciso dar para o deputado Gilson. Eu vou colocar de novo na tela, só para que fique assim, muito claro. O deputado falou assim, mas como é que fica e foi minha culpa, minha máxima culpa, a omissão de não explicar direito, né? O deputado falou assim, mas ele não vai ter transparência em relação a como é que ficam essas despesas condicionadas, que eu acho que é o ponto central que nós vamos ter, talvez, de maior embate aqui na LDO. Eu vou só recapitular e vou dar a resposta de forma bem objetiva. Se nós tirarmos os mínimos constitucionais que agora voltam a precisarem ser cumpridos, porque o teto de gasto, ele tinha, entre outras coisas, ele colocava a não necessidade de cumprir o teto, o piso constitucional da educação e da saúde. Então, nós continuamos investindo muito na educação, tanto que agora a reposição é mínima, mas no gastos dos investimentos com a saúde, nós tivemos aí que repor para o ano que vem no orçamento mais de 40 bilhões. Só para a saúde, para alcançar o teto, o piso da receita, falei tanto de teto, o piso da receita corrente líquida para a saúde de 15%. Então, quando nós tiramos essas regras constitucionais e o piso de investimentos que nós, os senhores, eu votei na PEC da transição, um piso mínimo de investimentos, foi na PEC da transição ou foi no arcabouço? Eu já nem me lembro mais. Foi no arcabouço, então eu não votei, não é na PEC da transição. Eu mandei para casa, nós mandamos para casa. Quando nós limpamos essas despesas, o que eu quero dizer é o seguinte, o que sobra do orçamento, 55 bi, mas é que eu não tenho ainda esses 55 bi. Nós só teremos esses 55 bi se levar em consideração os 32 bi como despesas condicionadas. Aí vem a pergunta correta do deputado, porque eu não expliquei. Mas peraí. Mas como é que nós vamos aprovar aqui uma despesa condicionada a 32 bi? Ela vai vir carimbada. Amanhã os senhores vão ver no que sobrou. Olha o que sobrou. Se eu não posso carimbar nada para a educação, nada para a saúde, nada para o investimento, que eu estou no piso. Eu estou praticamente quase que no piso de investimentos. A gente vai colocar, acho que 6 bi a mais do que o piso de investimento. Nós vamos ter que cortar em políticas públicas relevantes. Vai de Bolsa Família, não é que vai cortar, ele é carimbado só. Ele só está lá para uma reserva. Nós vamos começar a executar desde 1º de janeiro, garantindo o Bolsa Família. Há desastres naturais, deputado. Isso tudo para dizer na pergunta aqui, que acaba a Adriana mais uma vez agradecendo, para dizer assim, o quanto é relevante nós nos debruçarmos, nós viremos quantas vezes forem necessários, para mostrar que, senão, os senhores e nós teremos uma difícil tarefa,
que é verificar onde, porque se não aprovar, nós teremos que cortar dos 55, 32 bi de discricionários, 58% discricionários. Nós não conseguiremos atender os prefeitos, os governadores, os senhores que trazem as demandas da sociedade civil, do setor produtivo. E aí não conseguiremos. E aí, eu já aqui dando um spoiler do orçamento, o deputado não poderia deixar de ser, nós procuramos, e o espaço fiscal não nos permitiu fazer mais que isso, garantir pelo menos o orçamento do ano anterior para cada ministério. O que significa que não vai ter condições de nenhuma ação, raras exceções, de aumentar o espaço fiscal e o recurso, o orçamento, de nenhuma ação que não seja educação, saúde, que eu tenho PIS, investimento, em função da nova regra fiscal que foi aprovada pelo Congresso Nacional. Salvo engano, me perdoe se eu estiver errado, me corrija, mas eu acho que para desastres naturais nós chegamos a colocar, em todas as ações, não só desastres, no Ministério da Integração, por conta dessas questões, 1 bi, né? Na ordem de R$1 bilhão. Agora, um desastre fora do normal, uma chuva... PNC News. Informação que gera valor. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante. Houve uma seguinte demanda, como nós estamos lançando o PAC, houve uma demanda específica da política brasileira em relação a uma grande obra, em relação a uma estatal não dependente. Ela não entra, ela não é do orçamento geral, ela é autossuficiente, ela tem gestão. Especificamente em relação a essa, que é esse, de novo eu sempre esqueço, desculpem, túnel imerso entre Santos e Guarujá, orçada entre 1,5 bi e 2. E algumas demandas vindas de governadores, de prefeitos, etc., em relação a infraero, em relação a aeroportos, que a infraero ficou com uma parte só dos aeroportos. Então, nós fizemos as contas, daria 2 ponto alguma coisa, ou 3, nós colocamos um espaço só, que, repito, eu nem acredito que vai ter condições de gastar nem essa metade. Não há essa, isso só vale para esse ano. Por que nós não colocamos dentro da meta e negativamos mais a meta dessa estatal? Porque aí esse dinheiro entra no todo e poderiam falar, bom, agora eu vou fazer graça com esse recurso. Então nós quisemos dar uma certa transparência e garantia. Nós vamos carimbar esse recurso específico, porque inclusive é uma forma até de não gastar todo ele. Então, foi uma saída que nós agimos dentro desse ano atípico, que é o primeiro ano. Né? E vamos, então, para um rápido intervalo. Estamos vendo a ministra Simone Tebet falando na Comissão Mista de Orçamento lá em Brasília. Voltamos já para comentar esta informação que chega sobre o projeto de lei orçamentária para o ano que vem. Então, não saia daí. Voltamos daqui 2 minutinhos com nossos convidados. PNC News. Informação que gera valor. Você, que sempre teve vontade de entender o mundo dos investimentos, mas nunca soube como, eu tenho um recadinho para você. Em parceria com a B3, a BMC News traz o BMC Quest. Serão ao todo 14 módulos que vão ajudar você a se tornar confiante para tomar as decisões na sua vida financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura.
As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. PMC News. Informação que gera valor. PMC News. Informação que gera valor. De volta aqui para o nosso estúdio, muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento, 4 horas e 35 minutos, voltamos com o nosso closing aqui na BMC, com o Ibovespa que cai 0,63%, 117.655 pontos. Via Varejo agora assumiu, Só Via assumiu uma queda de 6,29%, assumiu a liderança das piores do dia. IRB Brasil, a segunda pior, 5,51%, Alpargatas perde 5,28%. CVC, a melhor do dia, 17% de alta. Companhia Siderúrgica Nacional Mineração é a segunda melhor, com 3,55%. E a Dexco é a terceira melhor do dia, com 3,52%. O dólar sobe 0,35%, R$ 4,87. Petrobras e Vale também estão subindo nesta quarta-feira. Petrobras 0,80%, Vale 0,20%. Agora, a ministra Simone Tebet está falando nesse momento na Comissão Mista de Orçamento e garantiu que vai ter um 2024 com déficit zero. Segundo a ministra, a gente está ouvindo agora há pouco, ao vivo, direto de Brasília, não está sendo rediscutida a meta fiscal nesse momento. Então, ela estava explicando para os deputados e senadores. Vamos dar uma última olhada, daqui a pouquinho entramos com o nosso primeiro convidado, mas vamos voltar a Brasília para ver o que está acontecendo e como a ministra Simone Tebet está explicando para a Comissão Mista de Orçamento como serão os números do balanço público do ano que vem. Vamos voltar então para a comissão, peço para a nossa equipe técnica voltar lá a Brasília, vamos ouvir a ministra Tebet. Creditícios e financeiros, nós estamos renunciando a 600 bilhões de reais. Se nós ficarmos só com os gastos tributários, nós estamos renunciando a mais de 400 bilhões. Só que aí tem um grande parênteses que precisa ser feito. 23% desses gastos tributários é super simples. Nós não temos como mexer. Porque sem o micro, o empreendedor individual, o médio, somente no setor do comércio, a economia não anda, ela não gira. Ali tem como gasto tributário o Bolsa Família. Alguém, em sã consciência, acha que isso é gasto no sentido que precisa ser cortado? Então, quando nós olhamos os gastos tributários, tem muita coisa para cortar. Mas nós temos que ter consciência que quando nós falamos de 400 bilhões, quase metade disso tem que ser deixada de lado e avaliarmos daquilo que precisa ser bem feito. Agora, essa é uma tarefa que não é só do Executivo. Nós podemos apresentar para os senhores. Eu já fui senadora e eu sei como é que é a pressão, os lobbies legítimos das categorias que vêm pedir e demanda. É preciso ter pulso firme, coragem de ver a dificuldade do Brasil com o novo arcabouço que está exprimido e falar, nós vamos ter que escolher. Administrar um país, um estado ou município, né? Administrar não é realizar sonhos, né? É procurar executar da melhor forma possível, através de escolhas, executar os sonhos possíveis. Então, dentro desse critério, essa é uma tarefa de todos nós e por isso que aqui eu peço, inclusive, socorro. Vamos juntos achar essa carteira necessária de qualidade de gastos para que a gente possa colocar esse dinheiro onde verdadeiramente precisa chegar. Pela ordem, agora passamos a palavra... Pois não. A hora que eu terminar aqui, a gente conversa, pode ser? Obrigada pela compreensão. Passando a palavra agora para o próximo inscrito, o deputado Lindenberg Farias. E Vossa Excelência tem até 5 minutos para fazer suas
seus questionamentos. Logo após, deputado Carlos Zaratini, deputado Gaguinho, deputado Vicentinho Júnior, no próximo bloco de perguntas. Obrigada. Ministra, primeiro eu queria cumprimentar Vossa Excelência. Nós fomos senadores juntos, mas eu quero cumprimentar pela seriedade, pela racionalidade, pela preocupação com responsabilidade fiscal, mas pela preocupação com crescimento econômico, com responsabilidade social. Cumprimentar a presidente, senadora Daniela Ribeiro, minha conterrânea. Eu sou deputado do Rio, mas sou paraibano, com muito orgulho. Queria cumprimentar o Danilo Fortes, que é o relator da LDO, que eu quero parabenizá-lo. Acho que o Danilo tem dado declarações muito racionais sobre números. Não adianta a gente pensar em números irreais. A credibilidade vem em cima do que a gente se olha, vamos fazer isso e vamos cumprir isso. Todos aqui sabem, deputado Elvino Bongás, que no começo, na discussão do arcabouço, eu me pus como um crítico porque eu achava que apertava muito o nosso orçamento. E fiquei como um crítico, na verdade, porque quero que esse governo dê certo, quero que o Brasil dê certo. E vamos voltar ao nosso estúdio agora, está vendo ao vivo a audiência da ministra Simone Tebet na Comissão Mista de Orçamento lá em Brasília, falando dos planos, dos projetos do governo para o orçamento do ano que vem. Vamos comentar esse e outros assuntos também sobre o mercado com o nosso primeiro convidado de hoje, o Guilherme Henke, cofundador da CapTable. Muito boa tarde, Guilherme, é um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Acho que o Guilherme está sem áudio. Vamos ver se o Guilherme está nos ouvindo. Está sem áudio, Guilherme. Vamos agora, Guilherme, acho que agora conseguimos. Muito boa tarde. Oi, boa tarde, Carlos. Boa tarde, Isa. Prazer estar aqui com vocês de novo. Prazer todo nosso, Guilherme. Guilherme, vamos lá então. Humor do mercado nesta quarta-feira bastante ruim, queda importante da Bolsa após vários pregões de alta, 0,71%. Agosto não foi um mês positivo para o Ibovespa. O que você está achando? Como está o humor do mercado na sua percepção e o que esperar para os próximos meses? Eu acho, Carlos, que tudo no Brasil, a gente já está acostumado com isso, né? Já há bastante tempo aqui no Brasil. A gente acaba olhando para Brasília antes de olhar de fato para o setor produtivo, para a indústria, para serviços. Acho que Brasília tem um impacto muito maior naquilo que são as perspectivas futuras para o mercado. Então a gente realmente tem que acompanhar, ver o que está acontecendo aí no Congresso Nacional, ver o que está acontecendo a nível de poder executivo para a gente poder ter alguma perspectiva. Esse governo começou com bastante desconfiança, deu alguns sinais positivos para o mercado, alguns sinais mistos para o mercado, como, por exemplo, os recorrentes ataques ao Banco Central, né, à política monetária que o Banco Central vem praticando. Então, a gente tem que ainda entender para onde é que vai esse governo para a gente conseguir traçar alguma perspectiva para a economia. O que eu, pessoalmente, acho uma pena. Acho uma pena que a gente tem que dar esse peso para Brasília, esse peso para o governo na economia de um país, mas, infelizmente, no Brasil é assim que tem sido ultimamente. Pois é, a situação complicada por causa da expectativa do mercado com as contas públicas. Mas agora, nesse cenário que você está delineando para a gente, como está o apetite do mercado em relação a ativos de risco? A turma está olhando mais para ainda a renda fixa, especialmente o Tesouro Direto. A Selic ainda está alta, mas a expectativa é de queda. O que você está achando que o mercado, mas especialmente o investidor, pessoa física, está olhando? Ativo de risco, tentando colher boas oportunidades ou ainda uma carteira defensiva focando na renda fixa? Eu não tenho dúvida, Carlos, que hoje o investidor pessoa física está ainda com um olhar especial para os ativos de renda fixa, né? Afinal de contas, aqui no Brasil a gente tem este privilégio para os investidores, né? Embora para os empreendedores isso não seja tão positivo, mas os investidores têm o privilégio de poder investir em um ativo de baixíssimo risco e duplicar o seu capital a cada 5, 6 anos. E eu trabalho com, de fato, o lado de mais investimento de risco. Eu trabalho com Venture Capital, que é o primeiro mercado a sofrer com a oscilação de taxas de juros. Então a gente observou, quando as taxas de juros foram a 2, 2,5%, 2,25%, ali na época da pandemia, nós vimos o investidor pessoa física realmente migrar o capital de ativos de maior risco para, de fato,
ativos de menor risco, como por exemplo a renda fixa, para de fato ativos de risco, como por exemplo startups, criptomoedas, né, o mercado de venture capital como um todo. E quando a taxa de juros voltou à sua escalada, essa migração aconteceu novamente, dessa vez dos ativos de risco para a renda fixa. Então é claro que a gente agora já observa uma tendência de queda na Selic, a gente já observa o DI futuro, né, o juros futuro, numa trajetória de queda, as curvas invertendo. Entretanto, a gente ainda não conseguiu capturar, Carlos, esse movimento aqui no nosso mercado, no mercado de venture capital, no mercado dos ativos mais atrelados a risco. A gente imagina que deve levar ainda um tempo para isso acontecer. As taxas de juros têm que atingir patamares de 8, 8,5%, 9% para de fato a gente ver uma mudança substancial no apetite do investidor pessoa física por ativos de maior risco. Perfeito, perfeito. Isabela Takagi, sua pergunta para o Guilherme. Seria um momento interessante, você comentou sobre startups, né? Seria um momento interessante para investir em startups? Olha, Isa, ao contrário do que a maioria das pessoas tem falado no mercado, eu acredito que não existiu um momento melhor na história recente para a gente investir em startups. A verdade é que o Brasil vem se desenvolvendo muito no segmento de inovação, desde 2013, 2014, 2015, 2016, foi um momento de maior aceleração, né? A pandemia também foi um vento de cauda para o setor, e a verdade é que um mundo novo foi criado. Novas incubadoras, aceleradoras, gestoras de venture capital, grupos de investimento anjo e um sem número de startups foi criado durante esse período e segue sendo criado todos os dias. Então tem muitos empreendedores, muita gente muito inventiva, muito criativa, muito competente, saindo dos seus empregos na indústria tradicional, das suas carreiras de sucesso como executivo e empreendendo e lançando as suas startups para o mercado. Então nunca na história desse país existiu tantas boas startups para serem investidas. Entretanto, quando a gente vivia aquele momento ali 2021, 2020, 2021, com as taxas de juros às mínimas históricas, a gente tinha os valuations extremamente exagerados, ou seja, para eu, investidor pessoa física, ou mesmo até gestoras profissionais, comprar minha participação numa startup, eu tinha que pagar muito caro, né? O valor dessas empresas estava sobreestimado. Agora, nesse momento em que o aperto monetário foi realizado, as taxas de juros de novo foram para patamares razoáveis, a gente tem uma reprecificação desses ativos. Então, hoje, me tornar sócio de uma startup ao preço justo está novamente ao acesso dos investidores. Portanto, Isa, nunca tivemos um momento tão bom para investir nessas startups, tanto pela qualidade dos empreendedores e dos negócios, quanto pelo preço a se pagar para entrar nessas iniciativas. Agora, Guilherme, só para terminar nesse assunto, quais são as tendências do setor de tecnologia, do setor de startups que você está percebendo? Passamos por uma época de forte tendência de criação e de crescimento de fintechs, depois startups, por exemplo, do setor de entrega, ou também do e-commerce. O que você está vendo agora no setor de startups? Quais são as tendências que são mais interessantes até para o investidor pessoa física poder investir? Bom, Carlos, acho que o primeiro setor ele foi citado por ti, que são as fintechs, né? É impressionante a resiliência desse tipo de startup. A gente sempre acha que a onda de fintech acabou e ela sempre consegue dar um jeito de se renovar, né? Então, a primeira onda de fintechs foi... nós temos esse mercado financeiro aqui no Brasil que é bastante marcado pela burocracia, pela ineficiência dos incumbentes, né? Sobretudo ligado aos bancos mais tradicionais, e as fintechs resolveram desburocratizar esse segmento. Ou seja, foram lá e pegaram um serviço específico que os bancos executavam, ou seguros, ou investimentos, ou conta corrente, ou meios de pagamento, um serviço específico, e criaram a melhor experiência do usuário para aquele serviço específico. O melhor exemplo talvez seja o Nubank. Nubank, lá no início, para quem se lembra, era apenas um cartão de crédito. Era só isso, esse era o único serviço que o Nubank oferecia, o de cartão de crédito. E a segunda onda de fintechs, Carlos, foi essa primeira onda, até para conceituar aqui, a gente chamava de unbundling, a desmontagem. A gente desmontava os serviços que os bancos ofereciam e ofereciam um só, avulso. A segunda onda se chamou rebundling, ou seja, vou remontar o serviço de um banco. O Nubank passou por esse processo, depois de ser muito bem sucedido, oferecendo apenas um serviço, o serviço de cartão de crédito, começou a agregar mais serviços financeiros que eram antes oferecidos apenas
pelos bancos. E então essa foi a segunda onda de fintechs. É claro que eu estou citando o Nubank a título de exemplo, mas é uma série de fintechs que fizeram também esse movimento. A terceira onda de fintech, que é que a gente está vivendo hoje também, está recebendo como vento de cauda, como incentivo, inovações como o Pix, inovações como o Open Finance, Open Banking, e também novas regulações mais flexíveis, menos burocratizadas, que a CVM e o Banco Central estão editando, estão trazendo para o mercado. Então, a onda de fintech segue se renovando bastante. E, de fato, como tu observaste bem, a gente tem vivido uma onda interessante desse segmento de logística, supply chain, essas startups também têm recebido muito atenção dos investidores. E, por último, uma surpresa para nós, a gente tem visto que nesse primeiro semestre do ano aqui as startups de energia também receberam uma boa parte da atenção e dos recursos dos fundos. E eu acredito que essa tendência, Carlos, deve seguir pelo resto do ano. A gente falando sobretudo de fintech, de startups logística e supply chain e de startups ligadas ao segmento de energia. Curiosamente, o agro, que sempre foi uma força do Brasil, parece estar vivendo uma entre-safra, mas o agro sempre foi bastante pujante aos olhos dos investidores de startups e deve seguir sendo, embora não esteja ali entre os campeões por enquanto. Última pergunta, Guilherme, sobre a reforma tributária. Se você acha que a reforma tributária vai ter algum efeito sobre as startups, especialmente porque vai aumentar a carga em cima de empresas fornecedoras de serviços, né? E muitas startups são fornecedoras de serviços ou de intermediação. Você está aguardando algum tipo de mudança ou piora no ambiente de negócio dessas empresas por causa da reforma? Eu não tenho dúvida, Carlos. Eu antecipo que sim, a gente deve viver um ambiente um pouquinho mais desafiador para as startups advindo da reforma tributária. Me parece bastante claro que quem se beneficiou dessa reforma tributária foi o segmento industrial e o segmento de serviços vai passar a contribuir com uma carga um pouquinho maior, né? Mas é curioso, porque a gente não costuma casar correlação e efeito com esse tipo de coisa. Então, talvez daqui a 5, daqui a 10 anos, a gente esteja falando de um segmento de startups muito pujante, a despeito da reforma tributária, mas a gente tem que se lembrar que a gente poderia, então, estar falando de um segmento ainda mais pujante não fosse essa reforma tributária atual. Então, é uma pena, mas sim, eu acho que a reforma tributária, do jeito que ficou, vai sim prejudicar as startups, vai sim prejudicar o segmento de tecnologia, afinal, a maior parte dessas empresas são ligadas a serviços. Perfeito, então vamos ver o que vai acontecer também com as startups e com essas empresas. Vamos voltar a falar com certeza nos nossos próximos closing com o Guilherme Henke, cofundador da CapTable. Muito obrigado, Guilherme, foi um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Obrigado, Carlos, obrigado, Isa, sempre um prazer estar aqui com você, sempre convidado, farei questão de estar. Até a próxima, muito obrigado. E vamos chamar o nosso segundo convidado dessa quarta-feira, o Leonardo Abud, analista da Tese Research. Muito obrigado, muito bem-vindo, Leonardo. É um prazer tê-lo conosco. Obrigado por sua disponibilidade. Opa, pessoal, eu que agradeço aí pelo convite, estou sempre à disposição. Vamos lá, Leonardo, vamos falar um pouquinho do mercado nesta quarta-feira. Mais uma vez, a CVC em forte alta, temos setor de serviços que ontem sofreu bastante, mas hoje está tendo mais um dia complicado, não tão grave quanto ontem, né? Mesmo que a Via continua sofrendo, as outras estão caindo menos. O que você está achando dessa situação? De um lado, o setor de turismo aparentemente está voltando a subir, mas por outro, o setor de varejo está sofrendo a vários pregões. Como é que está a sua visão sobre o mercado, sobre esse setor? Assim, eu acho que o caso da CVC é bem específico, porque, e aí eu acho que eu discordaria até um pouco do motivo, tá? Mas a gente tem aí que o mercado ficou um pouco animado com a quebra da 1, 2, 3 milhas. A gente sabe que essas empresas de viagens flexíveis, hotel urbano, 1, 2, 3 milhas, etc., eram empresas que estavam ganhando no mercado nesse segmento de turismo. Então, em teoria, a gente começou a ter primeiro saída, né, vamos dizer assim, diretamente a saída da hotel urbano, depois agora 1, 2, 3 milhas, e uma, vamos dizer, potencial vencedora desse mercado seria a CVC. Então, as pessoas voltariam a buscar aqueles pacotes mais clássicos que haviam perdido um pouco de competitividade,
mas que agora, com esse modelo de negócio, digamos, ruindo, pode ser que a gente tenha aí um potencial ganho de mercado para os pacotes mais clássicos, e aí onde se encaixa a CVC. Tá? Eu acho que isso é um pouco precoce, porque a gente viu um caso semelhante no começo desse ano, que foi com o caso da Magazine Luiza. Então, depois que a gente teve a quebra da Americanas, se vocês forem lembrar, a gente teve as suas concorrentes tendo uma alta considerável na bolsa, em especial a Magazine Luiza. A Magazine Luiza chegou a subir ali, acho que uns 50%, 60% nos 2 primeiros meses, porque a ideia era o seguinte, olha, a Americanas vai sair do mercado e alguém vai ficar com esse market share. E aí um potencial ganhador era, obviamente, a Magazine Luiza e a própria Via, vamos dizer assim, um pouco mais capenga, né? Então a gente viu algumas pessoas apostando muito que, olha, a Magazine Luiza agora vai conseguir se reestruturar. Quer dizer, vai ganhar bastante mercado. No caso da CVC, óbvio que a gente tem ali uma saída de concorrentes, a gente teve a saída de 2 concorrentes desse mercado agora nesse ano, né, o Torban e agora o 123 Milhas, e eu imagino que sim, acho que a CVC e esses pacotes mais clássicos têm um potencial, mas eu acho difícil a gente já apostar nisso. A gente viu aí em 2 dias a CVC tendo uma alta considerável. Não é para mim, eu sinceramente acho que eles ainda têm alguns desafios internos a serem resolvidos, tá? Então assim, eu não entraria muito nessa euforia de, poxa, agora vai. Tá? Eu pelo menos não estou olhando a CVC no momento, viu? Sobre Via, a gente tem tido uma visão bem negativa. Os indicadores macroeconômicos, de fato, têm vindo um pouquinho pior do que se esperava. A gente teve um IPCA um pouco pior no mês passado, a gente teve um CAGED também hoje, que eu não diria que frustrou, mas foi um pouquinho abaixo do que eu imaginava. Mas havia uma outra empresa também, que assim, é um setor que ainda está sofrendo com esse juro alto, por mais que a gente tenha uma expectativa de queda da Selic, ainda existe ali um juro alto, isso aí tem pressionado a economia, e a Via a gente sabe que tem alguns desafios internos, operacionais. Ali a coisa está complicada, sendo bem sincero, assim, a gente olha para o nível de endividamento da empresa, a gente escuta um pouco como é que está sendo negociado os títulos de renda fixa da Via no mercado secundário, é um pouco assustador, tá? Então, ali de fato, a coisa está um pouco complicada. Perfeito. Isabela. Eu queria que você falasse um pouco do setor de petróleo, né, que você acompanha também. A gente viu principalmente as ações da Petrobras irem ali para a casa dos R$30, agora voltando um pouco a essa recuperação. Como é que você está enxergando o setor e também Petrobras? Tá, assim, a gente sabe que a Petrobras tem todo o imbróglio de governo, então a gente teve toda a questão de limitação de reajustes, o governo pressionou o máximo possível para segurar reajuste na Petrobras, até que chegou um ponto ali que não estava mais dando para segurar e a gente teve algum certo alívio. O que a gente também teve ali de notícias positivas é a briga com relação à margem equatorial. Então, eu não sei se todo mundo sabe o que é a margem equatorial, mas assim, de maneira bem simplista, a gente tem um potencial novo campo de exploração de petróleo que fica na Foz do Amazonas, que é a chamada margem equatorial. E por que isso aí está sendo tão discutido? A gente teve países vizinhos do Brasil, logo ali do lado, no caso principalmente a Guiana, que conseguiu encontrar volumes consideráveis de petróleo naquela região. Então, o que se estima é que existe uma chance relevante de que haja do lado do Brasil, porque é logo ali do lado, volumes também relevantes. Então, assim, é óbvio que é muito precipitado, mas a gente já escuta algumas pessoas falando de algo como sendo um potencial novo pré-sal, tá? Mas, assim, isso aí é muito especulação, mas é difícil não imaginar que logo ali do lado tem um volume enorme de petróleo e do nosso lado, sei lá, só se a gente tiver muito azar, não tem. Então, o que tem acontecido? O que aconteceu ao longo desse ano é que começou a ter uma briga em Ministério do Meio Ambiente, ali pela Marina Silva, e, obviamente, o pessoal da Petrobras, o próprio Jean Paul Prats, querendo que houvesse permissão para se explorar o petróleo ali na margem equatorial. Então, o que a gente teve aí no último mês foi um certo avanço, indicando que a Petrobras vai conseguir, sim, autorizações no IBAMA e por aí vai,
para começar campanhas exploratórias naquela região. Se a gente for ver, até a Enalta, que é uma outra empresa, uma Junior Oil, que tem um campo, e assim, ela só tem uma base, é um negócio bem relevante, até direto para a região e para o Brasil, porque se o negócio for do tamanho que se especula, é algo que faz muito preço, tá? Então, assim, eu acho que esses foram os principais pontos no caso da Petrobras. Pois é, né, Leonardo, mas agora falando uma alta volatilidade nesses dias, a gente falou de petróleo, falamos de varejo, outro setor também que estamos de olho é de proteína animal. Estava dando uma olhada agora, né, quando começamos o nosso closing, a Minerva era a pior do dia, agora está em quarto lugar, a bolsa acaba de fechar nesse momento. O que você achou desta fusão entre Minerva, essa venda de ativos, aliás, né, entre Minerva e Marfrig, sim, quais são eventuais futuras operações que podem acontecer no setor de proteína animal, na sua opinião? Assim, eu, sendo bem sincero, eu acompanho muito pouco o setor de proteína animal, tá? Olhei um pouquinho o deal. Existia ali uma expectativa de ter uma reação super positiva das ações, mas o que eu escutei, né, conversei com alguns amigos, inclusive, a respeito, é que a gente teve a venda de uma unidade que era uma unidade geradora de caixa e que não resolve muito a vida em termos de endividamento. Tá? A empresa ela vem com um nível de endividamento consideravelmente alto e isso aí ainda é um ponto sensível. Mas, de novo, é um segmento, é um setor que, sendo bem honesto, assim, eu acompanho muito pouco o setor de proteína animal. Então, eu sei que cada lista tem sua especialização, então peço perdão, vamos então passar em outro setor também que a gente está vendo uma forte volatilidade nesse período, que é o setor também de bancos, né? O que você está vendo para os bancos brasileiros após os resultados do segundo trimestre? Como o mercado está reagindo? Qual a perspectiva, na sua opinião, para o terceiro TRI deste ano? O setor bancário, a minha expectativa, assim, a gente ainda não teve, a gente teve os resultados do segundo trimestre, as ações reagiram. Eu acho que o mercado vai ficar um pouco de olho nos dados que o Banco Central for divulgando, principalmente em relação à inadimplência. Eu acho que o mercado quer saber o que vai ser em termos de pico de inadimplência, ou seja, se a gente já atingiu o pico de inadimplência ou se ainda tem algum espaço para crescimento, tá? A gente viu algumas empresas, alguns bancos que sofreram um pouco mais, né? Obviamente, Bradesco, Santander, acho que foram os que mais sofreram em termos de preço das suas ações ao longo desse ano. A recuperação, principalmente acho que para Bradesco e Santander, não vai ser tão rápida, não vai ser uma curva que vai voltar com tudo para cima. Eu acho que eles ainda vão levar alguns safras antigas, né, de inadimplência, né, aquelas safras antigas de concessão de crédito que foram feitas no momento em que eles mesmos admitem que aceleraram no momento que não era o ideal, tá? Ainda vai levar um tempinho para se digerir, mas eu acho que o mercado vai ficar muito de olho nos dados que o Banco Central for divulgando ao longo dos meses de inadimplência. Pelo menos assim, eu vou ficar bastante de olho em relação a isso. O banco que me surpreendeu positivamente, eu diria que o que mais me surpreendeu positivamente foi o Banco Inter. Tanto é que a gente viu as ações reagindo muito bem. Esse era um banco que o mercado tinha uma certa dúvida, porque é um banco que começou um negócio de concessão de crédito mais recentemente, assim, no segmento de cartão de crédito. Não é um banco que tem um histórico longo a respeito disso. A gente não tem ainda uma grande certeza a respeito da faixa de renda, né, do público que o Banco Inter opera. E a gente tinha um certo receio de que, olha, vamos ver o que vai vir a inadimplência do Banco Inter. Não veio explosiva, a inadimplência do Banco Inter não veio um desastre. E eu acho que o banco, inclusive, entregou alguns números bem interessantes. Tanto é que a ação reagiu aí com uma forte alta depois dos resultados. Pois é, né? A gente estava dando uma olhada aqui também, estou vendo aqui os resultados, mas vamos então com certeza voltar a falar com o Leonardo Abud nos próximos closings sobre o andamento desses setores. Enquanto isso, muito obrigado, Leonardo, foi um prazer tê-lo conosco aqui no closing da BMC. Até a próxima. Obrigado, eu que agradeço o tempo de vocês, pessoal. Tchau, tchau.
Sempre um prazer tê-lo conosco, Leonardo. E vamos para um rápido intervalo, gente, 2 minutinhos e já voltamos aqui com o nosso closing na BMC Bolsa, que acaba de fechar nesse momento em queda de 0,79% aos 117.470 pontos. Volume financeiro de 10,47 bilhões de reais. Maior queda Via, 6,99%. Maior alta CVC, 18,38%. IRB também perdeu forte hoje, 5,81%. Alpargatas, 5,28%. Dexco sobe 3,27%. E a Yudux, aliás, a Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, 3,07%. 2 minutinhos de intervalo e voltamos já com mais convidados aqui no Closing da BMC. Não sai daí. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Boa volta. Cara, demais. foi boa. E aí, Ju, tá curtindo? Espera aí, Razia, que eu tô só baixando o novo aplicativo da EQI pra abrir minha conta. Mas você não precisa fazer isso com calma? Não, é facinho. Deve ser até mais rápido que essa sua volta. Mais rápido do que minha volta de Porsche. Você duvida? Baixa o aplicativo. Amigos da EQI. E vai se criando um clima terrível no Autódromo de Interlagos. Vamos, acelera! De um lado, temos Luiz Razia. Do outro lado, temos Júlia Václavik. Bora, Razia! Precisa melhorar esse tempo. Tá no papo. Haja coração, meus amigos. Como ela tá indo, Nelsinho? Ela já fez o reconhecimento facial. Razia acelera pelo mergulho e vai se aproximando da subida dos boxes. Olha a Júlia finalizando. Vai ganhar, vai perder. Perdeu! Ganhou! Mas na verdade, quem ganha mesmo é você, que consegue abrir sua conta na EQI Investimentos tão rápido quanto o tempo que você levou para assistir esse filme aqui. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora, nesse momento, 5 horas e 07 minutos. E vamos falar de criptoativos. Vamos falar de criptoativos no exterior e de uma disputa judicial que pode mudar o mundo dos criptoativos. Estamos falando da disputa entre a SEC, que é a CVM americana, e a Grayscale. E para entender o que está acontecendo lá em Wall Street, chamo o nosso terceiro convidado de hoje, o Iron Ferreira. Muito boa tarde, Iron. É um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Carlos, Isabela, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo ótimo, Iron. Muito obrigado por estar conosco. Iron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset Management. Iron, a Grayscale ganhou esse processo que a SEC iniciou. Isso foi no Tribunal de Apelações lá nos Estados Unidos, que anulou a negação da SEC, a negativa da SEC, a proibição que a SEC impôs para a Grayscale sobre a conversão do fundo da Grayscale em um ETF, isso ETF de criptoativos.
que está acontecendo por lá? Ou seja, será que temos uma SEC que agora vai recuar dessa investida que está levando adiante há vários meses contra os criptativos, ou é apenas só um capítulo de uma batalha que vai continuar? A gente acredita que é mais um capítulo dessa história que cada vez fica mais complicado para a SEC segurar o que o mercado está demandando, né? Então, as maiores gestoras aí do mundo, né, entre elas a BlackRock, a Invesco, a WisdomTree, a Grayscale, Fidelity, então várias gestoras estão entrando com esse pedido de ETF, o mercado tem demandado cada vez mais e vai chegar num momento ali que a SEC vai ter que acabar cedendo essa pressão, uma vez que o que essas gestoras querem é liberar um produto ali regulado e seguro de uma das formas mais acessíveis, que são os ETFs de Bitcoin, né, no caso de Bitcoin Spot, para os clientes deles, para os alocadores deles, ali no caso hedge funds, né, fundos mútuos e tantos outros investidores que têm um capital grande para alocar, mas ainda não tem maneiras tão acessíveis para alocar. Então, a gente acredita que vai ser questão de tempo para a SEC acabar cedendo. E ontem foi mais um episódio favorável para o mercado e desfavorável para a SEC, já que a gente teve essa decisão judicial favorável à Grayscale. Então, foi mais um passo favorável para o mercado cripto e para ver como o mercado está bem sensível a essas notícias em relação ao ETF, essa narrativa, que ontem o mercado subiu bem forte ali, né? Houve uma subida muito forte ali em questão de poucas horas. E a gente vê que o mercado está bem sensível mesmo a essa narrativa em torno da aprovação dos ETFs. Pois é, né? Antes de passar a palavra para a Isa, só para terminar esse ponto, para explicar para o nosso público, essa batalha que você falou, né, entre a SEC e as empresas que fazem management, né, fazem gestão de criptativos, qual que é o problema da SEC? Qual que é o problema da CVM americana? Ela não tolera que essas empresas não tenham regulamentação, porque de fato o criptativo até pouco tempo atrás não era considerado um valor mobiliário nos Estados Unidos. Ou ela acha que os criptativos são utilizados para operações espúrias, lavagem de dinheiro, outro tipo de situações, de atuações que não deveriam ser. É uma atuação ideológica do governo americano que nomeou o novo presidente da SEC. Qual o problema da SEC com os criptativos como um todo? Se há um problema, né? Sim. Não, claramente tem uma questão ali com um viés um pouco mais ideológico, um pouco mais político, né? Porque, justamente como você falou, essa mudança ali no governo acabou colocando outro presidente da SEC para administrar essas questões todas. E claramente tem um viés um pouco mais forte ali para o lado político, né? Já que o Gary Gensler, né, que é o atual presidente da SEC, ele no passado chegou até a ministrar um curso sobre criptoativos, sobre blockchain no MIT. Então ele era um cara totalmente favorável, só que agora ele está com um viés ali um pouco mais desfavorável à aprovação, ao avanço desse mercado. Então por isso que a gente acredita que tem um viés um pouco mais ali político nessas questões. Mas acredito que seja uma briga que vai ser inevitável para o mercado vencer, uma vez que os investidores têm demandado cada vez mais uma infraestrutura melhor de negociação, cada vez mais empresas, né, são criadas para atuar no setor de criptoativo, fornecer infraestrutura para gigantes aí que querem também operar nesse mercado, né, como Visa, Mastercard. Então a inovação vem das pequenas empresas e que são inovações muito interessantes para aumentar a eficiência do mercado financeiro, e as grandes empresas acabam assimilando aquilo ali. E a gente vê que tokenização, blockchain, as tecnologias ligadas à DLT, né, que são Distributed Ledger Technologies, são realmente o futuro da infraestrutura do mercado financeiro, e várias gigantes aí têm já assimilado, e a gente vê um avanço muito grande ao redor do mundo na implementação dessas tecnologias. Inclusive aqui no Brasil, porém o Brasil está um pouco mais avançado aí em relação à regulação, e os Estados Unidos está um pouquinho mais truncado nessa questão, mas a gente acredita que é questão de tempo eles se adequarem à demanda do mercado. Perfeito. Isabela. Acaba abrindo precedentes aí, né? E como esse movimento institucional pode beneficiar o mercado de ativos digitais, né? É suficiente para reanimar o mercado de cripto, que está estagnado ali desde o primeiro trimestre do ano? No primeiro semestre, a gente teve um primeiro semestre muito positivo para o mercado, né? O Bitcoin se destacou bastante. Também seguindo um pouco do clima lá fora, né? No ambiente macroeconômico, que começou com o ano valorizando bastante os índices acionários, o S&P e o Nasdaq também. E o Bitcoin acabou indo na onda, também se recuperando de um 2022 que foi bem pressionado ali o preço do Bitcoin, né, já que vários acontecimentos que pressionaram o preço aconteceram ali durante 2022. O mercado de cripto é um mercado onde as coisas acontecem muito rapidamente, por ser um mercado aberto, blockchain, você consegue verificar o que está acontecendo ali em termos econômicos na rede e os players que estão atuando nela.
Então a gente consegue ver tudo que está acontecendo e as coisas acabam se ajustando de forma rápida. Por isso que as movimentações são bem bruscas, né? E o segundo semestre já tem sido um pouco mais em torno desse aumento do interesse do investidor institucional, como você disse. Então a gente teve não somente essa questão dos pedidos de ETF, né, onde a BlackRock entrou com esse pedido, ela tem um track record muito bom de aprovação dos pedidos de ETF, já que ela é dona da subsidiária da iShares, né, que é uma das maiores emissoras de ETF do mundo. Então ela só teve um ETF reprovado, né, um pedido de ETF reprovado até hoje. Então expectativas em torno da aprovação aí nos próximos meses, né, lembrando que a SEC tem um prazo até dia 3 agora de setembro, para dar um parecer sobre alguns pedidos de ETF, e daí tem um prazo final em março do ano que vem, março de 2024. Então o prazo final é março de 2024, então a gente vai ter alguns meses aí com o mercado surfando essa narrativa. E aí, além de interesse institucional ligado a essa questão dos pedidos de ETF, a gente também teve o lançamento de uma exchange, que é a EDX Markets, que é suportada aí pela Charles Schwab, pela Citadel e pela Fidelity, né, que são gigantes lá de Wall Street, e é uma exchange num formato mais seguro, não custodial, então ela terceiriza a custódia, mas no formato como os mercados já funcionam, no formato tradicional. Então isso aumenta cada vez mais aí, a credibilidade do Bitcoin, dos criptoativos, como uma classe de ativo que tende a atrair muito capital aí devido às possibilidades que eles geram, né? Só para terminar o nosso papo sobre a questão regulamentar, a questão de regras, né, do mercado de Bitcoin, você acha que esse precedente que foi criado lá nos Estados Unidos e eventualmente vamos dizer assim, o êxito final dessa batalha que a SEC iniciou poderia também influenciar o mercado aqui no Brasil ou em outras jurisdições, né, outros países do mundo, em relação a como os bitcoins, como os ativos digitais em geral, né, outros criptoativos como um todo são tratados, porque aqui no Brasil a CVM não atua na regulamentação de Bitcoin, né? Então não considera o Bitcoin um valor mobiliário. Você acha que isso poderia mudar dependendo de como a batalha lá nos Estados Unidos terminar? Sim, eu acredito que pode influenciar bastante aí as outras jurisdições, né, ao redor do mundo. O Bitcoin por lá também não é considerado um valor mobiliário, então até por isso que os pedidos de ETF até agora de ativo spot são ligados ali ao Bitcoin especificamente, né, porque é o ativo mais antigo e claramente ele se trata mais de uma commodity do que um valor mobiliário, né, devido às suas características ali. Então acredito que pode influenciar sim outras jurisdições, como já tem avançado, né, outras jurisdições já têm avançado pelas próprias pernas. Na Europa a gente tem o MiCA, né, o Marketing Crypto Assets, que também deve ser finalizado nos próximos anos, nos próximos meses. É uma regulação também abrangente que vai atender a todos os países lá da União Europeia. Aqui no Brasil a gente também tem avançado aí, né, com o Banco Central e com a CVM muito de perto, ali tentando melhorar cada vez mais o ambiente para esse mercado, ali proporcionar um ambiente favorável à inovação, agora com a implementação também da CBDC do Brasil, né, que é o DREX, então claramente inspirada ali nos criptoativos, né, já que ela vai utilizar uma infraestrutura baseada em Ethereum Virtual Machine, né, que é a máquina virtual da Ethereum, que vai utilizar ali contratos inteligentes. Então a gente vê que é uma questão de tempo para esse mercado realmente valorizar cada vez mais, aí, claro que no tempo certo, né, que a gente não indica, né, não faz recomendação, mas a gente vê que tem um potencial muito grande aí de crescimento para esse mercado, e quem tiver o conhecimento correto vai saber conseguir aproveitar ali e conseguir se beneficiar conforme a regulação torna o ambiente mais favorável, mais transparente e mais previsível, né, já que o mercado precisa disso para se desenvolver, uma clareza regulatória, um ambiente mais previsível para assim se desenvolver de maneira sustentável. E claro, isso tem um potencial de trazer ali um capital muito grande, né? Hoje o mercado de cripto tem um valor de mercado de apenas 1 trilhão. É muito pequeno quando você compara com os trilhões, centenas de trilhões que outros mercados, como o mercado imobiliário, mercado de ações, mercado de bonds aí ao redor do mundo tem, né? Último ponto, Iron, sobre a questão, você falou do desenvolvimento do mercado. Juros nos Estados Unidos vão continuar subindo, juros aqui no Brasil estão caindo. O mercado Bitcoin, o mercado do Bitcoin e dos criptativos em geral acaba seguindo um pouco o andamento dos juros internacionais, principalmente dos Estados Unidos. Quanto você acha que isso está influenciando o preço dos ativos, né, do Bitcoin em específico, e o que esperar para os próximos meses, considerando que os juros lá nos Estados Unidos vão se manter elevados pelo menos por 1 ou 2 anos? Não, ótimo ponto. Uma vez que você tem
as treasuries lá, né, aí pressionadas, como elas estavam pressionadas nos últimos meses, né, devido ao corte, à diminuição da classificação de risco dos Estados Unidos pela Fitch, né, que você teve uma pressão aí, os investidores cobrando mais para comprar os títulos norte-americanos. Então você teve a taxa de 10 anos, por exemplo, os yields dos treasuries de 10 anos bem pressionados ali, né. Então você tem um mercado de trabalho que estava ainda mostrando sinais ali de resiliência. Então você vai, no Fed provavelmente vai ter que ter aí, manter um cenário de juros mais alto por um período maior de tempo. E claro que isso vai enxugar um pouco a liquidez aí do mercado, né? Não tem como você competir aí com uma taxa livre de risco, né? Livre de risco quando você está pagando aí 5%, né? Então você tem essa competição e naturalmente você vai ter também uma fuga ali, um momento não tão propício para um novo ciclo de alta para o Bitcoin, por exemplo. Algo diferente de quando você tiver um corte de juros aí, possivelmente no ano que vem, você pode ter um retorno da liquidez para o Bitcoin, por exemplo, para os ativos ali com menor capitalização de mercado. Então, sim, influencia, a taxa de juros influencia, porém há divergências. Então, tem pessoas aí que acham que não tem tanta correlação o mercado macro, né, o cenário macroeconômico com o Bitcoin, e realmente oscila um pouco essa questão da correlação. Né? Nos últimos 10 anos, aí, o Bitcoin é o ativo disparado que tem a melhor performance em relação às outras classes de ativo, que ele é um ativo mais recente e também tem os próprios drivers ali, né? Tem muitos drivers, como o próprio halving, que vai acontecer ano que vem, ali em meados de abril de 2024, onde a emissão de novos Bitcoins diariamente, né, vai ser cortada pela metade. Então você vai ter uma diminuição da oferta de novos Bitcoins no mercado e, consequentemente, você vai ter o Bitcoin sendo mais escasso, tornando mais escasso. Então você tem também esse driver que pode dar vida própria aí para as movimentações do Bitcoin. Mas, sem dúvida nenhuma, a taxa de juros e a liquidez no mercado, né, devido às taxas de juros, influenciam o preço, sim. Perfeito. Vamos ver então o que vai acontecer e com certeza vamos voltar a falar com Aron Ferreira, analista-chefe da Titanium Asset Management. Muito obrigado, Aron. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Prazer é meu, pessoal. Sempre à disposição de vocês aí. Abraço. Até a próxima. Muito obrigado. E agora vamos falar de impostos, vamos falar de mais carga tributária que vem aí, dessa vez via medida provisória, a MP 1184, a famigerada MP 1184, que vai criar uma nova imposição tributária para fundos fechados e os rendimentos de alguns fundos de investimento imobiliário, os FIIs. E para entender melhor esse assunto, vamos chamar uma convidada especial nesta quarta-feira, uma convidada que já é, na verdade, frequent flyer aqui no Closing da BMC. Estamos falando de Alice Porto, contadora da Bolsa, que está conosco na tarde desta quarta-feira. Muito boa tarde, Alice, sempre um prazer tê-la conosco. Boa tarde, pessoal. E é o que você falou, Carlos, mais imposto, né? A gente já vem vendo aí o nosso governo ter algumas ações para poder tentar arrecadar mais, e nessa MP 1184 não é diferente. Como você disse, ela visa tributar os fundos fechados. Na verdade, ela vai equiparar a tributação dos fundos abertos, que são os fundos para nós, réus mortais, que podemos entrar ali e comprar cotas desses fundos, e que temos ali a tributação pelo Come Cotas em maio e novembro. E os fundos fechados, eles não têm essa tributação, e o que o governo está querendo é implementar essa tributação, equiparar essa tributação também para os fundos fechados, que possuem um grande volume de valor ali. Então não sabemos como que esses investidores movimentam um valor muito alto no mercado, como que eles vão fazer, se vai ter evasão, se vai ter direcionamento, mas nessa parte dos fundos fechados. E como você disse aí, a gente tem dos FIIs e FIAGROS também. A gente já vem ouvindo falar que os rendimentos FIIs já estavam aí na mira do governo em outras ações anteriores, até na MP anterior, que é a 1171, mas dessa vez eles, acredito eu, que vai passar pelo seguinte motivo: não está abrangendo todos os fundos de investimento imobiliário e somente uma categoria que é pequena, que são os fundos que têm menos de 500 cotistas. Esses fundos, eles nem estão no IFIX ali, que é o índice onde tem os fundos mais movimentados, mas
esses dois movimentos, como você disse no início, de fato é para arrecadar mais e o investidor que aguente a carga tributária. Pois é, né, Alice? Mas aí eu te faço duas perguntas. A gente já viu hoje notícia que acabou de sair que desde o começo do ano, quando se começou a falar dessa possibilidade, porque isso já estava no ar, né? Já estava entre as possibilidades dessa nova imposição tributária. Quando se começou a falar disso no começo do ano, a gente está vendo um defluxo, né? Uma saída importante, uma saída recorde de recursos desses fundos fechados. Então, já que essa eventual MP vai começar a vigorar no ano que vem, você já está aguardando uma continuação desse defluxo, mais um aumento da sangria, né, dos fundos fechados? E ponto número 2, qual que era a racionalidade de não ter uma carga tributária nos fundos fechados? Por que não existia isso? Tinha algum tipo de razão, por exemplo, incentivar um tipo de poupança, um tipo de investimento de mais longo prazo que precisava de uma certa, vamos dizer assim, tranquilidade tributária? Ou era simplesmente um esquecimento da receita? Por que esses fundos não eram tributados antes? É uma pergunta muito capciosa, né? Porque, de fato, a gente fica se perguntando por que já não existia essa isonomia, né? Essa tributação nos dois tipos de fundo. E a única resposta que eu posso te dar é porque, como o volume e os investidores desses fundos fechados são valores altos e investidores, vamos dizer assim, que têm bons relacionamentos, eu acredito que foi ali um esquecimento da Receita Federal, talvez uma vantagem ali que ela proporcionou para essas pessoas que têm um capital altíssimo de ter feito essa tributação de forma diferente, que é quando há o resgate ou total ou amortização. Então o dinheiro fica ali parado, rendendo, esse rendimento vai sendo reinvestido e nada era cobrado em cima desse capital que ia subindo, que ia rendendo, que ia sendo investido, e somente quando resgatava, total ou parcial, é que havia a cobrança. Então, eu vejo muitas pessoas criticando as propostas do governo em relação à tributação, mas há de se convir que, quando a gente fala que já existe um fundo que tem um come cotas maio e novembro, e que não é só no resgate, por que não deveria ser assim nesses fundos fechados também? Então, fica essa pergunta, mas o que importa agora é que o governo está querendo, de fato, equiparar, colocar equivalente às duas tributações, e ele pretende arrecadar um valor, se eu não me engano, 24 bilhões com essa medida de fazer essa arrecadação de forma igualitária agora, com a mesma forma de tributação para os fundos fechados e os fundos abertos. Perfeito. Agora, Alice, só para a gente também entender as próximas movimentações do governo, você é uma tributarista, uma grande experiência, e você também sente o feeling, né, do ambiente que está, especialmente o político, né? O governo está prestes a fechar esse ano com um rombo de entre 1 e 1,5% até 1,8% do PIB, né, dependendo dos cálculos. Está precisando de muito dinheiro. Uma das formas mais rápidas, mais fáceis de arrecadar seria criar uma nova carga, uma nova imposição tributária, né, onerar os dividendos e, eventualmente, eliminar, né, a figura jurídica dos juros sobre capital próprio. Quanto você acha que isso é possível após essa MP? E você acha que o governo, no desespero, vai criar outra MP para acabar com a isenção tributária dos dividendos, ou é algo que dificilmente vai passar, considerando esse Congresso e a força também do mercado financeiro? Eu acredito que o governo ele usa muito a estratégia do pé na porta. Ele primeiro lança uma ideia que vai ser muito prejudicial, que vai abranger todos os investidores e que vai ter, de fato, um impacto muito relevante a partir do momento que ele sente ali que o público, que o mercado, que o investidor não aceita isso bem, ele recua um pouquinho, que seria agora com a taxação dos rendimentos de FIIs, só para alguns determinados FIIs, que é o que tem menor quantidade de cotistas, né? Antes era abaixo de 50 cotistas cobrava, agora é abaixo de 500 cotistas. Então vai ter uma parcela maior de ativos que vai ter essa cobrança. Então eu acredito que o governo ele fica fazendo esse jogo de, ele vai com toda
a proposta da forma que ele gostaria, ele percebe que o mercado não reage bem, ele afasta um pouquinho, mas ele abocanha de alguma forma. E pode ser que isso abra precedentes para depois ele tentar avançar exatamente para essa proposta aí de cobrar, inclusive, dos dividendos ou de todos os rendimentos, mas a primeira cartada que ele já deu, que é tentar tributar da forma mais abrangente e que teria um impacto muito negativo, ele viu que nós não reagimos bem. Quando eu digo nós, o cidadão, o investidor, o mercado. E aí ele afasta um pouquinho, come uma beiradinha aqui agora com esses rendimentos difíceis, que eu acredito que vai passar esses FIIs que tem abaixo de 500 cotistas, e aí provavelmente ele deve tentar dar um passo e perceber como o mercado reage. Pois é, né? Até porque, se não me engano, a última vez que você veio aqui para falar com a gente, estávamos discutindo sobre a outra medida provisória que, me corrija se estou enganado, acabou caducando, não foi aprovada, não foi renovada, da tributação de offshores, né? De fundos no exterior. Como que ficou essa outra batalha arrecadatória, né, do governo, essa tentativa arrecadatória do governo? O Congresso, onde muitos membros do Congresso têm fundos offshore, não queria aprovar essa medida. O governo tentou colocar isso, se não me engano, junto a projeto de lei para elevar o salário mínimo. Como acabou esta história e se de fato existe essa possibilidade de uma volta da arrecadação dos fundos offshore? Essa MP que você está falando é a 1171, que de fato tinha ali a questão do salário mínimo, e justamente daquele assunto completamente divergente, né? Salário mínimo, e aí vem offshore, mas talvez um para tampar o buraco do outro. Essa MP ela ainda não acabou 100% o prazo dela para a gente saber se vai caducar ou não. Então a gente vai precisar ver qual vai ser o movimento do nosso Congresso ali em relação à aprovação dela, uma vez que o foco agora voltou para essa MP 1184, que eu acredito que tem grande chance de ser aprovada, e aí pode ser que depois eles retornem o foco para essa MP 1171, se ela ainda estiver no prazo. Caso ela não esteja, provavelmente o governo vai tentar novamente alguma medida, talvez não por MP, né, mas talvez por algum outro mecanismo ali de direito ali dos nossos legisladores, mas para tentar mexer nessa tributação de offshore. Ele não vai deixar essa offshore tributada como é hoje, não. Com certeza, se não for pela MP 1171, que é a anterior e que já está próximo de caducar, mas não caducou ainda, ou ele vai tentar fazer algum outro movimento. Último ponto, Alice. Essas MPs, se passarem essas leis, né, se forem aprovadas, vão ter um impacto fiscal de quanto, mais ou menos? Vocês já mais ou menos têm um cálculo de quanto o governo vai conseguir obter em termos de recursos? Isso vai ser suficiente para, por exemplo, cobrir o aumento do custo, né, o aumento do gasto público com o aumento do salário mínimo? Ou é apenas uma medida temporânea, uma medida uma tantum, como se fala em latim, né, uma medida de uma vez só e depois esse defluxo de arrecadação acaba diminuindo? Quanto que o governo vai conseguir arrecadar de fato, na sua visão, com essas medidas? Eu não tenho esse número exato agora, mas certamente ele não está cobrindo todo o rombo das últimas ações do governo aí, e até do aumento de gastos do governo, não. Então ele vai tentar atirar por várias frentes para poder conseguir mais arrecadação, para poder suprir a questão do salário mínimo, que está na MP 1171, e também dos gastos que vem aumentando, mas eu fico te devendo esse número redondinho para a gente poder fazer aí uma próxima apresentação para o pessoal, fazer um balanço, uma conta. O rombo é tanto, com essa MP aprovada, a gente pretende diminuir, o governo pretende amortizar um pouquinho o rombo e ainda sobraria tanto. Vou ficar te devendo esse valor, mas o fato é que o governo ele não vai descansar enquanto ele não conseguir taxa tributária. Tanto nas offshores, que agora está um pouquinho adormecida, mas já ele deve voltar com isso, quanto nos rendimentos de FIIs ou nesses fundos fechados. Pois é, né? Porque só de salário mínimo estamos falando de uma alta mais ou menos de quase 40 bilhões de reais.
Acho complicado, mas isso fica para o nosso próximo papo, que o governo consiga arrecadar tanto dinheiro somente aplicando, de fato, comicotas para fundos fechados. Mas vamos então deixar isso para o nosso próximo papo, porque com certeza voltaremos a analisar esse assunto com Alice Porto, contadora da Bolsa. Alice, muito obrigado por sua participação, sempre um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Eu que agradeço, estarei sempre aqui informando sobre os impostos que vão tocar diretamente no bolso dos investidores para que todo mundo fique informado. Muito obrigada pela oportunidade, Carlos. Um abraço para todo mundo da BMC. Muito obrigado, sempre um prazer, Alice. Vamos para um rápido intervalo, gente. Bolsa, então, que fechou em queda. Aftermarket rolando, a queda foi de 0,73%, 117.535 pontos. Havia, pior do dia, 6,99% de queda. IRB, 5,20%. Alpargatas, 4,96% de queda. CVC, já a melhor do dia, subiu 17,09%. A segunda melhor foi a Dexco, 3,03%. E a Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, 2,84% de alta. 12,21 bilhões de reais foi o volume financeiro desta quarta-feira. Vamos dar uma olhada no dólar, porque o dólar fechou em alta de 0,31%, R$ 4,87. Vale subiu 0,02%, ficou quase no 0 a 0. E a Petrobras, 0,68%. Petro está a R$ 32,62 e a Vale R$ 64,98. Gente, 2 minutinhos, rápido intervalo e já voltamos com o nosso último convidado de hoje. Análise técnica para você entender como o mercado está reagindo às novas decisões do governo lá em Brasília e também o andamento dos mercados internacionais. 2 minutinhos e voltamos já já, não saia daí. BMC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Quem só vê o BTG como um banco de investimentos, não vê todos os benefícios que ele pode oferecer. Aqui você tem a liberdade de ligar a qualquer hora. E tem a confiança de contar com o time BTG. É você no controle da sua vida financeira de um jeito simples e compatível com a sua rotina. O BTG reconhece quem é você e está pronto para potencializar a sua trajetória. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. De volta para o nosso closing aqui na BMC. Muito boa tarde para você que está se sintonizando agora. Nesse momento são 5 horas e 37 minutos. Aftermarket rolando. Bolsa em queda nesta quarta-feira. E para entender melhor o que aconteceu no mercado, vamos chamar a nossa convidada de hoje da análise técnica, a Pamela Semezato, analista CNPI técnica da Clear, corretora. Muito boa tarde, Pamela. É um prazer tê-la conosco aqui no closing da BMC.
Muito boa tarde a todos. Prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Pamela, vamos lá. Dia complicado para Ibovespa, dia de luta, queda de 0,73%, como a gente está vendo aqui no nosso Profit da Nelogica. O que você está vendo no mercado? Tivemos alguns dias de respiro para Ibovespa, mas a queda voltou a todo vapor e o dólar voltou a subir. Sua visão, então, para Ibovespa, próximos pregões. Temos mais um pregão até o final do mês e também o dólar. O que você está vendo no seu gráfico? Então, quando a gente fala com análise técnica, a gente precisa compartilhar a tela, né? Então, peço licença para colocar o gráfico para eu conseguir me expressar melhor. Bom, aqui eu tenho o Ibov, então, na tela. E assim, quando a gente fala de longo prazo, o cenário não mudou, né? Ele segue subindo mais do que caindo, então segue em tendência de alta no longo prazo. Mas ele está numa lateralização terrível, né? Desde 2021, praticamente. Que não consegue romper mais, então não consegue voltar a trabalhar acima dos 121 mil e nem abaixo dos 98. Bom, bateu no 121 recentemente e essa queda já era um pouco esperada. A questão é que assim, agora eu acho que a gente tem que analisar, é o que eu faço pelo menos, o comportamento das quedas anteriores, que foram sem deixar muita dúvida, né? Então você vê que pelas barras semanais tinha muita pressão vendedora, nesse movimento também. E aqui ainda está faltando um pouquinho dessa pressão vendedora para comparar com os movimentos da lateralização, o que nos dá uma esperancinha de uma possível retomada. Porém, no meu ver, teria que ser logo, porque está com uma característica, com uma figura gráfica que a gente conhece como alargamento, que é quando rompe fundo e volta, rompe topo e volta, e essa figura em topo geralmente significa reversão, ou seja, teria espaço para uma queda mais forte e se manter nesse alargamento maior. Então o cenário não é muito legal se der continuidade na queda nesses próximos dias, no meu ver. E o cenário fica bom se, obviamente, romper esse bendito 121 mil que está sendo testado e com dificuldade de ficar acima. E o Dolinha, ele... Desculpa, pode falar. Não, manda ver. Como é que tá o Dolinha? Bom, o Dolinha é um pouco mais característica dele, né? Trabalhar numa lateralização, então a gente já espera que ele trabalhe em range, ou seja, dentro de uma lateralização maior, e é isso que eu enxergo para ele nesse momento. Então, falha o rompimento do fundo anterior, aqui na região dos 4.760, e mostrou força para compra. Até aí não tem um sinal gráfico muito forte para compra, porque inclusive não conseguiu voltar a trabalhar acima de topos anteriores, que no caso o mais relevante seria esses 4.970. Então está no meio do caminho, sinceramente. A alta de hoje, forte, mas não significa muita coisa. A gente ainda está numa consolidação e acho que poderia indicar aí um movimento um pouco mais forte de compra se romper o 4.915, ou se perder os 4.848, mais ou menos, aí abriria espaço para teste nessas extremidades novamente. Perfeito. E agora vamos dar uma olhada nas piores de hoje, porque a Via está caindo há vários dias. O que você está achando da Via Varejo, a antiga Via Varejo, agora Via IRB? Tem dias que é melhor do dia, tem dias que hoje, como hoje é uma das piores, perdeu 5,20% hoje. E a Alpargatas também não para de cair. O que você está achando então de Via, IRB e Alpargatas? Aqui não tem como fugir, né? Venda. Quem não zerou a compra ainda é melhor assumir o prejuízo, porque não tem sinal nenhum de reversão. Ela até deu uma esperancinha. Quando começou a se segurar acima do 1,90, até começou a dar indícios de que poderia ser uma lateralização, para quem sabe uma reversão dessa tendência, mas também não conseguiu se manter acima do topo anterior aqui, nem intermediário nesse caso, que era os 2,75, e agora confirmando o rompimento desse fundo do 1,75, indica mais quedas, não tem muito o que inventar nessa análise, né? O máximo que eu posso fazer, que não é muito legal, é traçar um fibo desse movimento e esperar por alvos lá embaixo. Ou seja, não é muito interessante, né? Quando a gente olha para gráfico diário, está bem esticada já na queda, então também não está muito interessante para entradas nesse momento. Sinais de reversão para quem é mais agressivo, para um curtíssimo prazo, tem uma volatilidade alta, mas literalmente perdeu o fundo sem sinal nenhum de reversão para alta, nesse caso de Via.
bem complicadinha, né? A região e a formação gráfica. E a RBR, ela deu um sinal muito legal aqui no semanal. Só um minutinho. Aí. Ela deu um sinal bem interessante no gráfico semanal, que indica compras, que é quando falha de romper o fundo anterior e mostra bastante força, mais força do que na queda, por exemplo, para alta. E confirmou, inclusive, esse movimento quando rompeu a resistência aqui dos 39. E o que está mais me chamando a atenção é que ela está se mantendo acima dos 39. A gente tem uma nomenclatura na análise técnica que é princípio da bipolaridade. Então, uma região que geralmente tinha muito vendedor, a partir do momento que rompe, geralmente é um ponto que entra comprador. E foi exatamente o ponto em que entrou bastante comprador há 2 semanas atrás. Então, o IRB ainda está bem interessante, pensando numa compra. Já chegou em alvos dessa movimentação, mas um alvo mais longo aí seria na região dos 62,35, 62,40, que também coincide com uma próxima região de briga, que foi esse fundinho do ano passado, de 2022. E olhando para gráfico diário, é aquela volatilidade típica do papel, né? Então, um dia de maior alta, um dia de maior queda, mas a barra de hoje ainda não assustaria quem montou essa posição pelo semanal, porque o stop ainda estaria abaixo dessa região dos 36,60. E a última, Alpa. Exatamente, Alpa 4. Peguei a errada, perdão. Bom, a Alpa ela já está um pouquinho mais na sofrência, né? Ela também tem a volatilidade alta, mas a tendência dela de baixa iniciou depois de tentar romper o topo anterior em 2021 e vem uma tendência tão forte quanto a de alta, né? Então, consolida, volta a cair. Consolidou pequenininho, uma pequena correção, voltou a cair. Essa última movimentação de alta também chamou um pouco de atenção. O que seria legal para a Alpa é se ela mudar o comportamento agora. O que seria mudar o comportamento, na minha visão? Entrar força compradora a partir de agora, dos próximos pregões, porque poderia indicar uma reversão desse movimento. Então a gente percebe que ela cai, corrige pequenininho, cai, corrige pequenininho, cai, consolida. A partir do momento que essa correção não foi tão pequenininha, para mim já muda o comportamento. Primeira hipótese é sempre lateralização, e o rompimento desses 11,60 poderia indicar um pivôzinho de alta aqui no gráfico semanal. Mas está cedo ainda para afirmar que é isso que vai acontecer. Então, esperaria um sinal um pouco mais forte de continuidade nas semanas compradoras, né, em barras consecutivas de compra, para aí sim pensar em uma entrada. E o gráfico diário bem difícil de analisar por conta dessa movimentação meio atípica, né? Então, porradaria para cima, para baixo, mas um movimento lateral é o que eu vejo para esse curtíssimo prazo do ativo. Perfeito. E agora vamos dar uma olhada nas maiores altas de hoje. CVC disparou 17,09%. A segunda melhor de hoje é Dexco 3,03% e a Companhia Siderúrgica Nacional Mineração subiu 2,84%. O que você está vendo para CVC, Dexco e Companhia Siderúrgica Nacional Mineração? Vamos lá. Bom, CVC bem volátil também, né? Um ativo que qualquer operação de swing trade acaba tendo um stop, um risco um pouco mais alto. Ela rompeu um suporte bem forte, que era dos 2,50 na semana passada, e a confirmação a gente espera nessa semana. Então, que pelo menos tenha 2 ou 3 fechamentos abaixo do suporte para confirmar o rompimento. E se fechar dessa maneira, não confirma. Tem inclusive uma bela barra de reversão em cima de um suporte. O volume só que não está dos melhores. Geralmente quando a gente tem uma barra de reversão, a gente analisa o volume, como a gente pode ver. Essa aqui foi uma barra de reversão, teve um volume mais alto, conseguiu desenvolver uma perninha de alta. As demais que foram barras compradoras com volume muito baixo, não desenvolveu muito bem o movimento de alta. E essa dessa semana ainda está com o volume um pouquinho baixo. Mas ela está falhando fundos, o que começa a ficar interessante, mas precisamos também de um sinalzinho um pouco mais forte para começar a pensar em compras. Ativo que idealmente
Se romper 4,90 fica melhor, ou seja, está longe ainda, é a confirmação de um movimento de alta, seria o rompimento do topo anterior, mas vamos aguardar se ela consegue fechar essa semana do jeito que está, ou até um pouquinho melhor, né, mais compradora para indicar um bom movimento de alta nos próximos dias. A próxima é Dexco. Exatamente. Legal. Essa aqui, ela tem uma tendência bacana, mas ela também está bem lateral, né? Ela voltou a testar a região de mínimas de 2020 esse ano. Ponto interessante é que se segurou no 5,60, vinha trabalhando numa LTB, ou seja, uma linha de tendência de baixa que foi rompida, e essa LTB está sendo respeitada como suporte. Barra boa compradora, se fechasse no semanal, acho que pode vir testar novamente essa resistência dos 9,70 e também confirmação de um movimento de alta. Isso aqui virar um pivô de alta acontece se romper esses 9,70. Se isso acontecer, ou seja, o rompimento dos 9,70, aí sim a gente pode considerar isso aqui como um pivô de alta e ter um objetivo na região dos 11,40 ou até 13,90. Mas ainda está longe. É um primeiro sinal de reação compradora em cima de um ponto interessante, mas a confirmação mesmo seria no rompimento desses 9,70. E a última, CSNA, é isso? Exato. Companhia Siderúrgica Mineração, CEMIG. Semina, desculpa, não, CEMIG. Semina. Semin 3. Semin 3. CSN, tá. Bom, eu gosto dela. Eu tô de olho nela, tá? Vamos nos expressar melhor. Eu tô de olho nela porque ela vinha numa tendência de baixa, ela rompeu a LTB, com uma perna muito bonita compradora, e ela não tá conseguindo romper o suportinho dos 3,90, ou seja, esse fundinho que foi traçado bem em região de médias e que já foi região de briga também no passado. Geralmente, quando a gente tem movimentações assim mais laterais, que indicam uma possibilidade de reversão na tendência anterior, porque a gente ainda não pode chamar isso aqui de reversão, porque não tivemos o rompimento desse topo do 5, né, 4,97. Esses movimentos acontecem em 3 pernas, e ela já teve algumas tentativas, mas uma perna boa mesmo foi essa aqui, que foi a primeira. Então, eu tô achando que por essa formação tem grande possibilidade de vir testar novamente os 4,90, ficar de olho para o rompimento, e se romper, acredito que ela vem buscar os 7,70 facilmente depois desse rompimento, tá? Observando essa movimentação, a gente traça um fibro dessa alta, bate certinho com o topo anterior, então a gente tem uma congruência aí de análises, o topo anterior e objetivo desse pivô de alta, mas de novo tem que confirmar rompendo R$5. Bem lateral aqui no gráfico diário, bom movimento de alta nesses últimos 3 dias, temos algumas resistências intermediárias, então para quem já está comprado, fica esperto aqui, 4,45 e depois posteriormente essa região dos 4,95 mesmo. Perfeito. Isabela, sua pergunta para a nossa Pamela Semesato. Eu queria que, boa tarde, Pamela, eu gostaria que você pudesse dar uma olhada em Embraer aqui, que está entre as altas de hoje, subiu aí 1,42%. Boa tarde, Isa, vamos lá. A Embry também, ela trabalha mais lateral no longo prazo. Esse último movimento de alta foi bem bonito, topos e fundos ascendentes, bem forte esse movimento, e a queda veio tão forte quanto. Porém, não devolveu o movimento inteiro. Ela parou na região de suporte, nem chegou a fechar o gap que estava aberto aqui, ó, do começo de 2021, inclusive, e voltou a reagir, mostrando força na compra. O que eu vejo agora é que continua mais para compras do que para vendas, me agrada, porém a gente já tem alguns topos mais baixos do que anteriores e fundos mais altos do que anteriores. Isso aqui é um padrão que não indica muita coisa, né? Indica só que a volatilidade está diminuindo, então a gente espera o rompimento de uma dessas linhas de tendência para esperar que a volatilidade aumente e que venha um novo movimento. É uma regiãozinha de resistência, então tem que entrar bastante comprador para ela conseguir dar continuidade nessa alta. Mas para mim segue mais compradora, principalmente pelo fato de ter esse movimento principal
que ainda não foi devolvido, e essa última perninha do movimento mais curto, que também traçou um fundo mais alto do que o anterior. Então, para mim, ela segue mais na compra, ponto em que está um pouco mais difícil de comprar, que é onde entrou os vendedores. Então, esperar romper seria o melhor, ou esperar falhar, um novo pullback, e aí sim pensar em novas compras. Mas segue mais compradora do que vendedora, na minha visão. Perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Enquanto isso, muito obrigado a nossa Pamela Semezado, analista CNPI da Clear Corretora. Foi um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Até a próxima. Eu que agradeço. Valeu. Até mais. E vamos para o nosso gráfico do dia desta quarta-feira. Vamos falar dos números de milionários que está nas estrelas. O número de milionários não para de subir. Segundo o banco suíço UBS, a desigualdade global diminuiu no último período, porque a quantia de riqueza que é detida pelo 1% mais rico do mundo diminuiu para 44,5%, de 44,5%, aliás, de 45,6% de 2021 para 44,5% de 2022. Mas, por outro lado, né, há milionários que estão aumentando graças à inflação. 4,4 milhões de pessoas se tornaram milionárias graças à inflação, ou seja, o aumento da riqueza graças à inflação da época da pandemia. Eles não teriam tido direito se esse nível de riqueza não fosse tido adequado à inflação de 2022, adequada também graças a investimentos, a taxa de juros, etc. Então, temos um aumento de milionários em dólares dos Estados Unidos que aumentou notavelmente no começo do século 21. Em 2000, o número de milionários era nos Estados Unidos 7,64% da população no ano de 2000. Em 2022, 22% dos americanos, mais de 22% dos americanos são milionários. Na China, eram 0,04% dos habitantes milionários. Hoje, 6,23% dos chineses são milionários. Depois a França, o Japão e a Alemanha. Então temos um número elevado de milionários. Subiu muito o número de milionários nos últimos 20 anos. É a força do capitalismo que deixa cada vez pessoas ricas, mas também aumenta o bolo e deixa a sociedade como um todo também mais próspera, né? Como a gente está vendo aqui, até teve uma redução da desigualdade nos últimos anos. Gente, vamos encerrando o nosso closing desta quarta-feira. Bolsa, então, que caiu hoje 0,73%, 117.535 pontos. Via a pior do dia, CVC é a melhor de hoje. E vamos encerrando, então, agradecendo, como sempre, minha parceira de todas as tardes, Isabela Takaki. Muito obrigado por sua parceria e nos vemos amanhã. Nos vemos amanhã, então, com lá fora a Bolsa encerrando em alta nos Estados Unidos, S&P 500 0,39% de alta, Nasdaq 0,54% e Dow Jones 0,11%, todas em alta. Fico por aqui, obrigada pela companhia, até amanhã. Até amanhã e muito obrigado a você que está seguindo a gente aqui no Closing da BMC. Nos vemos amanhã a partir das 4 horas da tarde, sempre aqui na BMC para comentar com vocês as principais notícias do dia de economia, política, finanças